primeira coisa, seu Busato, que eu preciso que o senhor diga é o nome completo do senhor, que o senhor autoriza a gente a utilizar as suas imagens. Autorizo, meu nome é José Busato. Tá bom. Seu Busato, a gente já falou um pouquinho, mas agora gravando, vamos lá. O senhor nasceu em 49 em Bandeirantes. Isso. E depois, em setembro de 1953, veio para cá com a sua família ainda pequena. Como é que foi essa vinda para cá? Olha, o papai veio compor uma sociedade com meu tio, meus primos, né? Que era a responsabilidade da Bebidas Ouro Verde, né? Era uma limitada e englobava o meu primo Fortunato, o Nininho, que era o químico, meu primo Guido, que era o responsável pelas máquinas, né, da indústria, o meu primo por afinidade, José, que era marido da tia, eu chamava tia, mas é prima, Ermelinda, né, que está viva até hoje, 94 anos. Olha só. E o outro primo por afinidade, o Miguel Sanches Amador, marido da minha prima Iraci, né? E o tio Armando Progiante, Amadeu, o nome dele é Amadeu, a gente chamava de tio Armando. E aí meu tio Simão e o meu pai, então eles iniciaram a Bebidas Ouro Verde, né? Sendo que meu pai e meu tio Simão ficaram na sociedade até 58, se eu não estiver bem enganado, acho que foi 58 mesmo. Então seu pai veio para ajudar a administrar essa limitada. Eles trabalhavam lá. Na verdade era o capital que era necessário, né? Entendeu? Porque o meu pai era lavrador, ele, na verdade, lá na indústria, ele, em razão da condição de sócio e tal, ele, né, ajudava lá. Mas era trabalho sem nenhuma afinidade, né? Ele não tinha, né? Ele era lavrador. E onde que vocês foram morar quando chegaram aqui em Maringá? Muito bem. Nós fomos morar na rua Marcílio Dias. Depois nós mudamos para Santos Dumont, esquina com, acho que Matias de Albuquerque. É a primeira da Riachuelo para cá, a primeira transversal da Brasil, na esquina. Ficamos ali. Enquanto construía a nossa casa na Avenida Paissandu. Demorou para construir nossa casa, sabe? Aí, quer dizer, vocês estavam ali na região da Vila Operária. Vila Operária. É porque a indústria era ali, né? Naquele tempo, a Operária não tinha nada. Né? Não tinha nada mesmo. Até me lembro, não sei se eu posso até derivar aqui alguma coisa, tem alguma reminiscência, né? Eles, lá na fábrica, eles compraram um caminhão novo. E esse caminhão novo tinha, no capô ali do caminhão, tinha uma coruja. E aí eles falavam que a coruja acendia o olho, mas tinha que ser para olhar de noite, né? Aí me lembro que acho que foi nós estávamos ali na Santos Dumont, então foi em 54, né? Não foi em 54. Aí o meu primo Guido, que cuidava das máquinas, dirigia o caminhão, aquela coisa toda, o meu irmão era o auxiliar dele, meu irmão já falecido, meu irmão Antônio, meu irmão Nico. E eles viajavam todo dia. Não, dia sim, dia não. Um dia eles iam a Palmital, no estado de São Paulo, buscar cachaça para usar na indústria. Ia e voltava, fazia isso durante muito tempo. E aí combinamos em casa que a hora que ele chegasse para pegar meu irmão, mamãe e papai iam me chamar para me ver a coruja com o olho aceso, ver o olho da coruja. E aí eu levantei, aí me chamaram, eu levantei. Até o tio Armando estava lá em casa, tinha vindo com o meu primo Guido. E aí eu fui lá fora, e aí meu primo ligou o caminhão e acelerou, fez um barulhão danado, e aí eu vi os olhinhos da coruja vermelhinho. E aí também aconteceu o seguinte, o meu pai falou assim, Armando, vem cá ver o quatizão que eu matei. Aí meu pai contou para ele muito rapidamente que ele estava descendo, não tinha rua. Ele estava passando perto de um açougue que tinha na Brasil ali, e viu na cerca um quati. Aí ele correu em casa, pegou a vara do varal, tem um varal, né, de roupa, pegou, voltou lá e matou o quati. Matou o quati, trouxe o quati, deixou lá. Aí chegou meu tio e falou, vem cá ver, João. Aí eu também fui lá ver. Aí eu me lembro até hoje, rapaz.
o tio Armando, a lamparina, você não faz assim, você faz assim para você enxergar, né? É engraçado isso. Aí ele olhou e falou, você matou aí, João? O pai falou, o quatizão, não tá vendo aí, Armando? Aí, meu tio Armando era caçador. Falou, João, você matou um quati, coisa nenhuma, rapaz. Você matou um tamanduá. Olha só. Tamanduá. Estava 50 metros da minha casa. Caramba. Tamanduazão, né? Entendeu? Então não tinha nada. Era só margozal, muito toco, né? E uma casa aqui, outra acolá. Agora é inevitável falar da Vila Operária e não se lembrar do Cine Horizonte. Primeiro começa ali na Avenida Brasil. Brasil, em frente à igreja. 66 vai para até outro dia eu passei lá e parei naquela sorveteria que lá tem sorvete dietético. E aí estava olhando e lembrando tem um mercado, do lado do mercado ali, uma atual mercado. São Antônio Grosso. Fui muitas vezes. O senhor era amigo da família do São Antônio Grosso? O Walter, o Eduardo, né? Eu era mais do Dudu, né? Eduardo, o mais novo, que era mais próximo da minha idade, né? O Walter já era mais... Bem, e depois o senhor cresceu ali na Vila Operária e tal. Como é que foi a vida profissional do senhor? O senhor comentou que entrou na Anderson Clayton também, mas eu imagino que antes tenha trabalhado em algum... Como é que foi até chegar na Anderson Clayton? Não, aí eu vim estudar, né? Como eu falei para você estudar. E aí eu fui trabalhar na Ouro Verde, como faturista, né? Fazia lá tal, organizava tudo lá. Né? Naquele tempo tinha o tal do imposto do selo, né? Cada garrafinha de Guaraná botava um selo. Tudo um selo, né? E aí eu fazia isso lá. Aí o meu irmão Pedro, mais velho do que eu, ele trabalhava na Anderson Clayton. Aí ele foi transferido para Londrina, ele foi trabalhar em Londrina. E aí precisaram lá na Clayton, me chamaram. E como a Clayton pagava bem, eu falei com meus primos lá, aí chamaram um Zezinho, era um outro menino para ficar, eu ensinei ele rapidamente de um dia para o outro, e fui para a Clayton, né? Fui trabalhar lá. E como é que era trabalhar na Anderson Clayton, uma empresa de capital americano? Era uma experiência, né, fabulosa. Né? Aí eu fui para lá e aconteceu o seguinte, frustrado-se a safra, deu uma seca muito grande e tal, né? Que ano o senhor foi para lá? Rapaz, acho que foi 64, eu acho. Acho que foi 64. 64. Passei alguns meses e fui dispensado. E aí, acho que era outubro por aí, aí aproveitei, aí combinei com os professores de eles me darem a média, né? E aí parei de estalo, fui viajar, né? Aquele tempo era diferente, né? Aquele tempo era diferente. E aí tal, aí quando eu voltei, já era dezembro, não sei se foi no Natal ou no Ano Novo, na festa, inclusive era lá com os primos do Ouro Verde, a festança, né? Todo ano tinha, né? Eu encontrei o seu Paulo Basso, era gerente do Banco Noroeste. Aí eu falei, e aí, Zezinho, você está trabalhando, já voltou a trabalhar? Eu falei, não, eu estou chegando agora, eu vou procurar. Aí ele falou assim, você não quer trabalhar lá no banco? Eu falei, é uma boa. Vai lá, dia 2, dia 3, eu fui lá, preenchi uma ficha, e aí, passados uns dias, me chamaram, né? Porque eu estava esperando que eu tinha combinado que a Cleiton ia me chamar de volta, né? Bom, aí eu preenchi a ficha, eu fui lá e comecei a trabalhar no Banco Noroeste. No estado de São Paulo. Não é só São Paulo, né? É onde é o... Santander, hoje Santander. Do Caxias para o Brasil, era naquele prédio ali. Só que a entrada era na esquina, sabe? Vinha as duas paredes assim e a esquina tinha a porta. Aí eu comecei ali, o banco naquele tempo, né? Nossa, é maravilhoso trabalhar no banco, sabe? Nossa Senhora, beleza. Passados os dias veio o Sardinha lá, que era o chefe de história da Cleiton. Estamos começando a safra, vamos voltar. Aí eu falei, puxa vida, rapaz, comecei aqui faz 15, 20 dias, né? São Paulo, eu vou aprender muito aqui, eu vou ficar por aqui, Sardinha. O ano que vem, se vocês precisarem, eu volto. Foi desse jeito. Aí passei um ano no banco, né? Foi bom porque foi num período que
tiraram 3 zeros do Cruzeiro, né? Então, as consequências disso, né? Eu vivi no banco, né? Interessante. E também houve a implantação do horário do serviço bancário, que eu trabalhava 8 horas por dia, aí mudaram a lei, que bancário trabalhava 6 horas por dia. Isso foi em 65. Né? Já era, 65. Foi 65 eu passei no banco. Aí quando foi no final do ano, o Sardinha falou, agora você vai ter que voltar. Aí eu falei, tá bom. Porque o banco pagava bem, mas a Cleito pagava o dobro que pagava o banco, sabe? Aí eu pedi a conta no banco. O senhor Nelson Caburo, falecido agora há pouco tempo atrás, que era o subgerente que atendia recursos humanos, falou, não, fica aqui, tá? Eu falei, sou Nelson. Até ele fez um enigma comigo, aquele danado, e ele me confundiu a cabeça. Aí ele falou, mas por que você vai para lá? Eu falei, seu Nelson, é que lá a gente ganha bem mais, né? Aí ele falou, mas não vai resolver nada. E me ensinou, um troço que me ensinou a vida, cara. Eu falei, como assim? Você vai ganhar mais, mas vai gastar mais. Eu falei, puxa vida, é verdade. Aí voltei para minha mesa, rapaz, você trabalhar? Aí eu falei, mas peraí. Aí voltei lá. Eu falei, não, senhor Nelson, eu vou ganhar mais, mas eu não gasto à toa. Eu gasto bem o meu dinheiro, eu vou embora assim. Ele falou, bom, mas você vai ver que não vai sobrar nada. Eu falei, não, Ele era terrível. Aí o senhor voltou para Anderson. Aí eu fui para Cleito. Aí fiquei 3 anos, mais ou menos, um pouco mais, talvez. E aí foi quando o Valdemar Guiomar me convidou para a prefeitura. E aí como é que foi essa história que você foi para a prefeitura em 1970 com o Valdemar Guiomar? Aí é o seguinte, aí secretário de Fazenda era o doutor Ademaro Barreiros, Ademar Silva Barreiros, né? E secretário de administração era o doutor Lauro Werneck, da rua lá, seu Lauro. E o Valdemar Guiomar era o responsável pelo planejamento da época, era orçamento, essa coisa aí. O Valdemar Guiomar é perito nisso, né? Tanto que esse sucesso danado que ele tem aí não caiu do céu, não. Realmente ele é muito bom. Aí houve lá esse problema que a fiscalização foi dispensada e eu fui lá para ajudar a reorganizar a fiscalização. Ficou 2, 3, né? 4. Mas o mais importante era o imposto sobre serviço, que a arrecadação tinha praticamente muito pouca, né? Quase nada. Isso era 70. Era 70. E eu aí comecei, e era o doutor Adriano. Comecei a trabalhar lá, aí depois... Mas nessa época eu já tinha... Quando eu fiz 18 anos, eu me inscrevi eleitor, e quando veio o título de eleitor, eu me inscrevi no partido, né? Entendeu? E por uma outra razão, talvez em razão até do nome do meu pai, essa coisa toda, eu também, claro que em razão de mim também, porque eu trabalhava muito, né? Eu já era do diretório da Arena, sabe? Eu era da Arena. Fiquei na Arena até acabar a Arena. Isso, o senhor então se filiou à Arena, que ano que foi, mais ou menos? Quando eu completei 18 anos e meio, por aí, quando veio meu título de eleitor. Porque enquanto eu estava no colégio, o papai falava que a gente não devia misturar a estação, né? Que eu tinha, porque no colégio fazia política estudantil, né? Lá tinha o centro estudantil, não era centro, chamava... Você estudou onde? Eu estudei no Grupo Oswaldo Cruz. Depois fiz o ginásio científico no Gastão Vidigal e depois entrei na faculdade. E o Gastão já era ali era no Instituto? Era Instituto. Era Instituto. Eu morava lá atrás, onde hoje é a Cidade Alta, era o sítio lá que eu morava, né? Então eu vinha passava lá embaixo na lagoa de tratamento do esgoto, que já não funciona mais, em frente ao Rio Maringá, subia a Serra Azul, tinha mato, a Serra Azul, tinha mato lá em frente o frigorífico Maringá, que hoje é aquele loteamento bonito ali era o frigorífico Maringá ali. Ali é o frigorífico dos Brasileiros Central. Não, frigorífico Maringá. Tá, na Serra Azul. Na Serra Azul. Isso, é o Bourbon lá embaixo. Lá. Isso. Como é que chama mesmo o ex-deputado? Meu Deus do céu. Edmar Arruda. Então, ali em frente era mato.
do outro lado da estrada. Aí subia, tinha a Vila Marumbi do lado direito, vindo de lá para cá, né? E do lado esquerdo tinha a Vila Emília, que até hoje está bem habitada e tal. Aí tinha mata dos dois lados. Aí tinha a chácara do Inglês, que é hoje o jardim social ali do Posa, né? E aí depois vinha o cemitério e tal. E não tinha nada, né? Então eu vinha a cavalo para a escola, eu trazia leite, né? Entregava leite na zona 2 ali. Mas é aquele negócio, tinha uma casa aqui, outra lá longe, né? Tá? Então eu entregava o leite. E aí, naquela data onde está hoje o Teatro Luz Amor, era uma data vazia. E do lado morava o seu João Simões. O Luz Amor, ali do lado do Luz Amor, isso é. Então, meia quadra do Oswaldo Cruz. Isso. É. Então, aí eu entrava dentro da casa, do quintal do seu João Simões, seu João, e deixava o cavalo na data vazia. Aí terminava a aula, eu pegava o cavalo e ia embora. Passava pegando os litros, né? Eu tinha deixado, o leite, né? Quer dizer, ia estudar e aproveitava o caminho para trabalhar. Para trabalhar, Era todo mundo trabalhar naquela época, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para mim como é que era o Adriano Valente. Você entrou em 70, foi com ele. Proximidade. Ele perdeu a eleição em 69. Eu acho que basicamente, porque é o seguinte, o João Paulino fez uma boa administração. Ele pegou a feitura muito esculhambada em razão da situação do Américo Dias, né? Isso em 60, né? 60. E aí o doutor Adriano foi candidato e perdeu para o doutor Luiz de Carvalho. Né? O Carvalho era muito bom. Né? O doutor de Carvalho, do ponto de vista político, ele era melhor do que o João Paulino. Sabe? Era melhor, cativava melhor. Ele tinha uma simpatia, uma empatia, era muito educado, sabe? Sempre parece muito pacato, sereno. Era, sabe? Nossa, ouvia, mas tinha uma disposição para ouvir que você não imagina, rapaz. Era realmente de família, ele, a dona Esmeralda, tá? Aquela coisa toda. Bom, aí o João Paulino houvera sido eleito deputado federal e pretendeu voltar. E aí o Adriano tornou-se candidatar. O Adriano no MDB e o João Paulino na Arena. Né? E aí o doutor Adriano ganhou. Ganhou do João Paulino. Era o famoso voto para Brasília, deputado. E o Adriano Valente também ganhou sob aquela alcunha do pé de chinelo, né? Pé de chinelo. Que falaram, não sei se foi o doutor Haroldo que falou, esse pé de chinelo aí e tal, acabou dando eleição para ele. E o doutor Adriano também era muito, muito gentil com todo mundo, né? Ele era muito, muito liano, né? Era de excelente tratamento do doutor Adriano. Mas era adversário, né? Mas quando eles precisaram lá, quando eu fui para a prefeitura, ele já estava na Arena. E ele foi para a Arena a pedido do governador Haroldo Leão Pérez. Haroldo Leão Pérez, entendeu? E o Haroldo havia prometido que apoiaria o sucessor do Adriano, que era o Marco Antônio. Até o pessoal depois falava, vai ser difícil, porque é uma espécie de um equívoco entrar e já falar, esse aqui vai me suceder, né? Fica meio suzerano, né? Entendeu? E realmente o doutor Adriano sempre falava que gostaria que o Marco Antônio fosse o novo prefeito, entendeu? Falava mesmo, né? Colocou ele na Codemar para ele fazer um bom serviço, e ele fez um bom serviço. Só que você já sabe a história dos poços artesianos, né? Então. Só que aquilo foi que matou, né? Porque, na verdade, ali, essa questão dos poços artesianos era um problema, né? A gente tinha fossas negras espalhadas pela cidade toda, e o Adriano tinha que fechar essas fossas. E o Marco que foi... Foi que foi fechar os poços, né? Entendeu? Porque não tinha esgoto. O esgoto é da época do Silvio Barros. Entendeu? Porque a gestão seguinte. A gestão seguinte. Realmente era o problema. Quando nós chegamos aqui, a água era no sarilho, o poço aberto, né? Tubular. Aí, um seu Marim, que eu depois conheci, né? Um cara famoso aí, seu Marim. Ele furava poço artesiano
e vendia cota, né? As pessoas participavam pegando a água e pagavam mensalmente. Era uma coisa mais mínima, rapaz. Que realmente, né? Naquele tempo era assim, né? E ele, então, ele servia, ele tinha água, a cidade tinha água de poço artesiano graças ao seu Marinho. Aí foi feito, então, na época começou na época acho que do próprio João Paulino, as tratativas pelo menos, mas andou bastante o sistema de água na época do doutor Luiz de Carvalho. A caixa d'água, aquela coisa toda, tal, né? E aí precisava implantar, tinha que fazer o quê? Proibir o uso dos poços artesianos. E não sei bem como é que foi o negócio, é que andaram jogando, não sei se, eu não sei bem como é que era o negócio, considerado, eu não sei, porque falava-se muito, né? Jogava criolina no poço artesiano, para a pessoa largar de usar o poço artesiano e usar a água da Codemar. E aquilo criou uma antipatia em desfavor do Marco Antônio muito grande, né? E aí o João Paulino, o que aconteceu? Juntou, né, João Paulino, Luiz de Carvalho, Fujiwara, aquela turma toda, né? Juntaram, embromaram a gente na Arena, que a turma nova da Arena queria um candidato próprio, né? Nós queríamos. E na última hora foi apoiar o Silvio Barros, que já era forte. Aí que teve um apoio suprapartidário, né? Porque isso. Não era da Arena. A turma da Arena foi apoiar o Silvio Barros. Uhum. Turma da Arena raiz, vamos chamar assim. Porque o doutor Adriano representava o quê? O pessoal que veio do MDB. Né? Então, o Adriano veio do MDB e o pessoal da Arena Antiga foi para o MDB apoiar o Silvio. Uhum. Né? E o Silvio ganhou. Ganhou. Então, deu uma surra, se eu não estou enganado, ele deu 2-1 nos outros 2 candidatos nossos. Até hoje é a vitória com a maior folga na história. Nossa Senhora, rapaz. Eu lembro que tinha chuva. Como é que era o Silvio? Na campanha, assim. Na campanha? Você se lembra da campanha de 72? Aí, assim, na verdade, a campanha de 72, eu pouco participei porque eu estava na faculdade, né? Então, porque a campanha era essencialmente comício, né? Foi até 82, era esse sistema. Depois de 86 mudou, né? E então eu não fui muito, mas o pessoal falava, aconteceu isso no comício, aconteceu aquilo e tal, né? E então ele era baita tribuno, né? O Silvio Barros falava bem para danar, sabe? Falava mesmo, né? Discursava com ele era bom de serviço, sabe? O Silvio era meio também carrancudo, né? Carrancudo. O prefeito mais fechado. Muito fechado, pouco paciente, sabe? Ele era um cara diferente, uma natureza, né, mais bronca. O senhor teve relacionamento com ele? Pois é, eu estava na prefeitura quando perdemos a eleição para ele. Uhum. Né? Aí perdemos a eleição, tudo bem. Aí eu me recordo bem, eu estava trabalhando lá e quando foi no primeiro dia do Silvio, ele não apareceu na prefeitura. No segundo dia, não apareceu na prefeitura. Aí no terceiro dia, aí o funcionário fala, mas qual é? Ele não vai vir trabalhar, o cara, né? E aí eu estava trabalhando lá, de repente chegou umas pessoas, estava muito prestando atenção no que estava fazendo, né? Aí era secretário de Fazenda, o senhor Alcides Tavares. Aí ele falou, ô Busato. Aí eu levantei, ô Alcides. Ele falou, ó, o prefeito aqui, ó. Foi a primeira vez que eu vi o Silvio Barros, de perto, e cumprimentei ele. Eu me lembrava dele fazendo discurso na Câmara quando era vereador. Ele foi um período, ele foi vereador, né? Eu me lembro dele no rádio falando. Eu me lembro. Eu era muito novo, mas eu me lembro porque ele falava de uma maneira diferente. Sabe? Eu me lembro. Aí conheci ele. E aí eu estava envolvido ali, né? Aí veio ser secretário de Fazenda o Aldo Bueno Neto, já falecido, irmão da Dona Bárbara, né? O mais novo. E aí eu andei. Eu tinha feito na época do doutor Adriano, foi pedido para mim, porque a organização da prefeitura é de 2 leis feitas, o projeto pelo IBAN, da época do doutor Luiz de Carvalho.
Bom, aí eu cheguei na prefeitura, arrumei imposto sobre serviço, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí o doutor Adriano um dia falou, me chamaram lá, falou, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que refazer o regimento interno aí, porque está dando muito problema, muita coisa, muita zona cinzenta, né, muito buraco. Aí eu fiz, trabalhei alguns meses e fiz o regimento interno de toda a prefeitura, sabe? Né? Tive essa oportunidade, rapaz. Isso é uma oportunidade. Já está Adriano. Isso é oportunidade, viu, rapaz? Olha que legal. É oportunidade. Aí, passado algum tempo da administração do Silvio, o Valdemar Guiomar era chefe de gabinete. Foi decidido que seria feita uma Urbamar, só que tinha outro nome. Então o Valdemar ia montar, já pensando nesse troço aí, já, no novo centro. E aí o Valdemar ia deixar e o prefeito mandou eu ir trabalhar lá na chefia de gabinete. Isso que ano que foi? Acho que foi 72, 73. Entendi. Acho que foi 70, sei lá, não lembro mais com certeza. Início dos anos 70. Anos 70, Aí, uns 73, eu acho que era. 73, 74, é isso aí. Mas eu não queria ir, porque ele politicamente, ele estava muito forte. A Câmara era quase toda dele. Nós tínhamos um vereador lá, nem me lembro mais quem era o nosso vereador da época, Paulo Vieira de Camargo, não lembro mais, rapaz, muitos anos, né? E aí você, como é que ia fazer? Eu da Arena, do diretor da Arena, ser chefe de gabinete dele. Mas aí o pessoal mandou o recado. Ele acho que andou falando, né? Não, tem que, se puder, tem que ajudar. Mas eu falei para ele, prefeito, eu sou do contra aí, não vai dar certo, né? Vai ficar ruim para o senhor e tal. Aí ele, não vamos misturar as coisas e tal. E eu falei, outra coisa, o senhor trabalha muito de noite aí, eu estou estudando. Não, eu me lembro até hoje. Ele falou, eu preciso também parar, porque ele ficava até de madrugada na prefeitura. O Silvio chegava tarde para trabalhar, mas virava à noite. Virava à noite, né? E aí ele falou, isso é culpa do Valdemar, porque o Valdemar também não dorme de noite, e aí a gente fica trabalhando aqui. Então, às 6 horas você vai embora para a tua faculdade e tal, né? Aí eu acabei ficando lá, eu fui chefe de gabinete. Então o senhor foi chefe de gabinete do Silvio. Do Silvio, Legal. E a faculdade de Direito o senhor fazia onde? Maringá mesmo, Faculdade Estadual de Direito de Maringá. Eu sou da última turma. Ficava onde nessa época? Eu comecei no Regina Mundi, né? Fizemos 2 anos lá, parece, 2 e tal. E depois nós estudamos não chegamos a completar 1 ano no Instituto de Educação, e depois nós já fomos para lá. Terminou na UEM. Na UEM já, já era UEM, né? Quais professores que o senhor se lembra aí dessa época que marcaram o senhor? Bom, o primeiro, o professor Horácio, né? Eu tive sorte, eu fui aluno do professor Horácio no primeiro ano e aluno do Zé Benegildo Racanello, no último ano. Zé é uma figura... Nossa Senhora, impressionante, os Quando dois. Quando ele entrava no tribunal de júri, todo mundo sabia que ia perder, né? Não, ele era... Esses dois rapazes faziam uma dupla extraordinária, né? Entendeu? Porque o José era mais velho do que o professor Horácio, né? Mas, rapaz, era espetacular. O professor Horácio tinha uma cultura extraordinária, né? Entendeu? E o Zé não ficava atrás, né? O Zé era de um tempo um pouco mais antigo, né? E tinha sido farmacêutico, o pai dele lá em Astorga. Então, sabe, eram pessoas de muita leitura, né? Era de muita cultura os dois, sabe? E quais outros professores o senhor lembra? Aí é o seguinte, então, no primeiro ano, o professor Horácio, tivemos também, fui aluno do professor Rodolfo Púrpura, ele ensinou Direito Constitucional para mim, no primeiro ano. Constitucional, Direito Romano, Dr. Jorge Saraiva Anastácio. Ele era um mineirinho de Rio do Pomba, lá perto de Cataguás, Minas Gerais, né? Do Rio do Pomba mesmo lá, né? Mas capaz, ele falava 4 idiomas, sabe? Sabia até grego, aquele danado, daquele baixinho, sabe? Ele era muito bom. E
era diferente. Todo mundo falava, não, mas vocês têm sorte, têm sorte. Porque quando na faculdade tinha a cadeira do direito romano, normalmente estudava a história do direito romano, né? Mas, naquela época, a gente tinha, quando entrava no ginásio, tinha duas histórias, sabe, Miguel? Tinha a história do Brasil e a história geral. Então, a gente lá na história geral já aprendia, né? Porque a cultura romana é a mais forte, né? A gente aprendia muita coisa dos romanos. Mas, na minha época, na faculdade, o professor Jorge nos apresentou direito romano mesmo. Deu uma pincelada no histórico, né? Tá certo? Depois falamos da lei das 12 tábuas. Eu me lembro que ele gostava muito, admirava muito o mecanismo da lei de Paulo Usucapião, daquela época, né? Entendeu? Porque é uma coisa extraordinária mesmo, né? Então, ele do ponto de vista jurídico, né? Então, era tal. E também tivemos, como professor, começou um professor que a turma acabou eu não sei, rapaz, até hoje eu andava com muita correria, não participava do fuzuê, mas a turma não aceitou um professor. E esse professor, eu até não lembro mal o nome dele, coitado. Ele tinha sido recomendado para lecionar lá pelo Haroldo Leão Pérez. Ah, é? Então, depois, né, a conversa aqui, na verdade, foi... ai, meu Deus do céu, que coisa de louco, né? Realmente ele não era tão prendado, vamos chamar assim, né? Aí veio lecionar para nós, para terminar o ano, era a Introdução à Ciência do Direito. O professor Valdemar Ferraz de Camargo, o Camargão, de Mandaguari. Nossa, rapaz, aquele também era de tirar o chapéu. Puxa vida. Bons professores. Rapaz, dá saudade. Lá como chefe de gabinete do Silvio, fala pra mim, como é que foi esse período aí? O que você se lembra de histórias, fatos curiosos que aconteceram ali no gabinete? Bom, o prefeito já aquela maneira de trabalhar, né? Depois ele não conseguiu. E aí era o seguinte, o pessoal do MDB, tudo amigo, né? Porque a gente era tudo amigo mesmo, né? O pessoal, os vereadores, eles vinham conversar com eles na sessão. Eles vinham, passavam na minha sala, né? Aquela mesma exposição que está lá hoje, só que um pouco diferente. E tomava um cafezinho e falava, nós vamos lá falar para o prefeito tirar você. E eles iam lá falar, prefeito, o senhor precisa tirar o Busatti e o Tortata, eles são inimigos. Aí o prefeito falava, não, eles são adversários, estão ajudando. Porque eu e o Antônio Tortato éramos da Arena, né? Entendeu? Antônio Tortato tinha sido prefeito de Paranacite. Um cara espetacular, deixou uma baita de uma história em Maringá. Mas eu fiquei, e foi bom. Nós tivemos a eleição de 74, né, que foi uma hecatombe, né? Nossa Senhora, para nós, para a Arena, né? Então, a campanha que foi interessante, eu ali, rapaz, no gabinete do MDB, ele mandava fazer as coisas, eu tinha que fazer. Então, alguns contatos, tal, eu sabia do MDB, sabia da Arena, ficava numa situação, rapaz, muito desconfortável, né? E aí um caso interessante, veio o nosso candidato ao Senado era o doutor João Mansur, né? Que merecia ser senador, sabe? E o candidato a senador era o Leite Chaves, que foi feito candidato no MDB. E o prefeito não gostava dele. Puxa vida. Bom, tinha outra preferência. E, inclusive, o Leite Chaves veio visitar o prefeito, e o prefeito, não sei se foi por querer ou sem querer, acabou não tendo tempo de atender ele, sabe? Né? Mas, porque ele era muito amigo do João Mansur, tinham sido deputados junto, né? Aí quando o João Mansur veio aí em Maringá fazer campanha, ele marcou uma reunião na casa dele, Silvio, de nós todos, né? Principalmente os da Arena, com o João Mansur na casa dele. Aí eu fui na aula e saí na hora do recreio e fui lá. Um monte de gente e tal. Que eu era da Arena, eu conhecia o João, né, o deputado João também me conhecia, né? E estava lá
tal. Foi uma reunião gostosa, conversamos bastante, tal. E ele levou uma surra que, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Aí, você falou da casa do Silvio. A casa do Silvio era um ponto de encontro ali na Zona 2 para eventos políticos e tal. Era. Como é que era essa casa? A casa era do Dr. Nabi Zacarias. E o Dr. Nabi. Daí ele alugou para... O Silvio não tinha casa própria aí, né? Então alugou, tá, ele morava lá. E a casa era grande. E realmente ele foi para lá porque ele tinha essa maneira, né? Ele gostava de conversar, né? Tomar um uísque, tá? Ele gostava mesmo, entendeu? O Silvio fumava bastante, né? Fumava demais. Um atrás do outro. Um atrás do outro. E ele fumava um cigarro que o pessoal, todo mundo que vinha... Você vê como é que ele era fumante inveterado. Todo mundo que vinha, passava aí, né? Os amigos e tal, trazia pacote de cigarro para ele. Presente para o Silvio. Ele, obrigado. Era um cigarro, não sei se existe hoje, chamava Parliamã. Um cigarro meio diferente. Até os anos 90 teve. Eu realmente não... Pois agora então não tem mais hoje, né? Ele fumava aquele cigarro, mas fumava, rapaz, né? E teve um caso que gerou até uma CPI, né? Porque o Silvio acabou querendo construir um banheiro na casa dele com dinheiro público, né? Construiu. Ele mandou o pessoal da prefeitura construir. O que o senhor se lembra disso? Esse aí foi um pouco antes de eu chegar no gabinete, sabe? Foi bem no início mesmo, né, da administração dele, que eu acho que eu cheguei, tinha um ano de lavar pedra de período dele. Ele foi um horror, né, tal. Mandou, porque parece que depois lá, às vezes, que eu me recordo da casa, tinha banheiro, né, lá da família, né? Então ele mandou fazer um banheiro, né, num lugar lá, né, de fácil acesso, para a sala, né, para os convidados, entendeu? Né? Entende? Então foi isso que aconteceu. E aí realmente, né, houve mesmo esse negócio todo. Ele passou... O senhor ficou até o final da gestão do Silvio como chefe de gabinete? Como é que o senhor saiu? Eu saí no dia 10 de maio de 75. Naquele tempo, os festejos eram mais compactos, uma semana, 8 dias, 10 dias no máximo, né? E era uma correria danada, né? Veio aí o embaixador japonês, né? Sabe? Então, era uma correria danada. E aí houve naturalmente um desgaste, né? E vai se aproximando, o pessoal, eu não tinha como, do ponto de vista político, né? Entendeu? Então vai tendo desgaste, né? Tendo desgaste. Entendeu? O senhor já estava antevendo a campanha que ia acontecer Sim, no 76, entendeu? No ano seguinte, não tinha jeito, não tem como, né? Porque aí começa, a vida vai mudando, uma aceleração grande, né? E o senhor já estava formado nessa época? Não, eu formei em 75. Ah, o senhor formou? 75, E aí em 76 o Silvio apoiou o Antônio Assunção, né? Você acha que ele lançou o Antônio Assunção mais para não apoiar ninguém que ganhasse? Assim? Não. Não. Aí é o seguinte, aí a gente conversava muito, porque depois de madrugada, depois da aula, eu voltava lá despachar com ele. Tá certo? Aí despachava, eu estava o serviço em dia, porque não ficava nada para o dia seguinte, né? Aí se ele assim, não existia isso, não. Ele realmente era muito organizado, sabe? E aí eu levava ele em casa, né? Levava ele em casa e aí que eu vim embora, né? E aí a gente conversava muito. E eu me lembro que uma vez ele ficou bravo com o pessoal do MDB. O pessoal do MDB tinha um MDB que era contra ele, né? Tinha um MDB contra, né? Doutor Eli Diniz. Tinha uma turminha lá. O expoente é o doutor Eli Diniz também, se você puder ouvir. Sim, Eli Pereira Diniz. Advogado do Sebastião, que vingou a morte do filho. Isso, Eli Pereira Diniz e tal. Foi vereador mais votado, sabe? Eli Pereira Diniz. Eu acho que seria interessante, porque ele sabe muito de política, viu, Sebastião? Ele, o pai dele, ele tem e o doutor Eli está meio velhão, viu? Toma liberdade de sem qualquer interesse. Enquanto que ele falou, você está velho, rapaz. Mas aí,
E um dia ele ficou nervoso que os caras fizeram não sei o que lá na cama, porque quem chegava o cacete nele era o pessoal do MDB, não era o pessoal da Arena. Aí um dia ele estava bravo e não sei o que e tal, e aí ele falou, esse pessoal vai pensando o quê? Eu sou do partido, tal. Porque ele era expoente partidário mesmo, né? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em devolver para quem me entregou. O que eles estão pensando? E eu acho que foi isso que ele fez. Sabe? Que aí o João Paulino voltou a ser candidato, né? E ele fez o quê? O Antônio Assunção era o menos de probabilidade que existia. Né? O professor Horácio estava bem. Né? O professor Horácio estava... Isso em 76, né? O professor Horácio estava bem mesmo. Né? E aí Aí o João Paulino deu um baile, né? Ganhou. E em 76, naturalmente, o senhor teve que apoiar o João Paulino. Sim. O João Paulino, que era sim, claro. Claro. Não. E como é que foi aquela campanha de 76? Bom, aí é o seguinte, aí o que acontece? O calcanhar de Aquiles do MDB era o Silvio, né? Que tinha sido um pouco duro, embora tudo que porque ele fez muita coisa. Agora, para fazer muita coisa, tem que manter a velocidade do cara, não pode entrar na velocidade dos outros, senão não faz nada. Isso é um particular que as pessoas às vezes esquecem disso. Né? Então você vê, ele tomou posse da prefeitura, esse grupo escolar que você passou ali, foi ele que fez. Foram feitos 4 desses aí, na zona rural, Miguel. Olha que baita colégio. Né? Isso aqui me lembra até hoje. Foi os Perim ali de baixo que doaram aquela área de terra. Né? No dia que foi lá no gabinete assinar a escritura de doação, me lembro dos Perim, depois vim morar aqui, vi eles ainda aí, ainda vivos. Né? Doaram, tá, para fazer o colégio. Né? Ele tinha esse negócio, ele chamava a comunidade, né, tal. Então você vê, ele fez o estádio, fez o ginásio de esporte, fez o esgoto, né? O esgoto, puxa vida, rapaz, né? E aquela coisa. E engraçado que é o seguinte, que o esgoto começou, ele instituiu uma comissão. Era o doutor Antônio Heriberto Schwab, que era presidente da Codemar. O Valdemar Guiomar e eu, nós que fizemos a conceituação, né? Entendeu? E aí fizemos, dos objetivos, deve ter na prefeitura um decreto, que a gente tinha que ver como é que podia financiar esse dinheiro, financiar isso aí, que era muito dinheiro, né? Ixi, muita grana. E aí, com os contatos que foram feitos, tal, a gente então, o relatório apresentou 3 soluções para ele. Né? E que para a comissão era... a gente não tinha... naquela época não tinha comissão que queria influenciar, não. Apresentava o fato, acabou. Né? A primeira possibilidade era a gente entrar para o Planasa e o governo faria, o Plano Nacional de Saneamento, né? Entregar a Codemar. Mas isso a gente não levava em linha de conta. Bom, aí a segunda possibilidade era pegar dinheiro no Citibank. A gente tinha uma carta, foi gestionado, o representante do Citibank no Brasil mandou uma carta dizendo que financiaria, né, a execução da obra completa do esgoto. Obra completa. Né? E a terceira era a gente lançar contribuição de melhoria. Aí fomos lá, conversamos, falamos para ele, aí eu me lembro até hoje. Ele falou, bom, olha, é o seguinte, o mais fácil, o mais rápido é a gente fazer aí, pegar dinheiro com eles lá, manda na hora, mandaria eu mesmo, o Citibank. Mas o duro é que é dólar, a gente não manda nisso aí. Pode chegar uma hora que a gente não consiga pagar. E depois a vida mostrou que era verdade. O Planasa, não, para a NASA não, porque esse governo aí já vai acabar. Né? Ele achava que logo ia acabar o período aí, né, dos militares. Então, não. Vamos, ser da comunidade, a comunidade tem que pagar. Vamos lançar, ver como é que faz. Aí, eu estava na fazenda, estruturei aquele bagulho de lançar a condição, foi eu, sabe? Acabou restando para mim realizar isso aí. Né? Foi
eu ainda não tinha subido para o gabinete, né? Era 71, eu acho, sei lá, 70, não lembro mais. Não lembro mais não. Aí, 72. Aí e aí foi lançado, foi feito bem direitinho, me lembro uma cartinha que foi feita até colorida, sabe? Explicando, dando as zonas da cidade, etc. Tal, né? Entendeu? Porque o projeto estava pronto já, né? O projeto foi feito muito rapidamente, uma firma de São Paulo, Barros Monteiro. Ele era até deputado federal, esse grande engenheiro lá. E bom, aí foi lançado a benfeitoria, o pessoal pagou tudo, rapaz. Porque queriam a benfeitoria. Queriam, porque não tinha outro jeito, Miguel. Só não tinha jeito, era aquele negócio, caminhão fossa, botou com telado, vazia fossa, era uma loucura. Até comentaram para mim numa das entrevistas que o Silvio, num dos comícios, falou assim: Maringá não vai crescer enquanto estiver estourando merda na Avenida Getúlio Vargas. É verdade. A Getúlio Vargas inteirinha, a calçada, era fossa. Sabe, não tinha como, não tinha mais como, né? Aí foi realizada a obra, então ele realizou muita coisa. Ele fez acho que 2 piscinas nos bairros, foi pioneiro. A do Alvorada, né? Os centros esportivos. O centro esportivo, né? As piscinas lá no Alvorada, foi o primeiro. Ele também fez não, acho que quem inaugurou do Mandacaru foi o João Paulino já, depois dele. Da Operária, E aí, rapaz, realmente foi emocionante. Na inauguração, a turma do esporte ia lá e organizava um campeonato de natação, né? E dava medalha para todo mundo, né? A molecadinha, a medalha, rapaz, mas era uma coisa de estraçalhar o coração. Pois é, a gente entrevistou o Reginaldo Dias, ele falou que ele via as crianças ali da Operária viam construir aquilo e não via a hora de inaugurar para entrar na piscina, porque era uma coisa fora da realidade. Fora da realidade, entendeu? Você acha que o Silvio tinha essa visão social? Tinha. É um humanista, eu sei, embora aquela maneira, mas não tem cara mais que nem ele hoje, sabe? Impressionante o cuidado que ele tinha com a educação, né? Ele ia nas escolas ver a molecadinha, sabe? Ia mesmo. E tinha um cuidado danado com a molecadinha. Ele falava, meus negrinhos, aqui entre nós, os meus negrinhos. Né? Tá? E é verdade, aquela molecadinha, os calçãozinhos e os maiozinhos das menininhas, para a inauguração da Alvorada, que comprou fui eu. Entendeu? Ele falou, você se vira aí, vê com acho que era o Profeta, vê com eles quanto vai precisar, e se vira aí, compra esse negócio aí. Tá bom. Aí foi chamado lá uma turma, eu não me lembro bem como é que o Profeta resolveu. Eu sei que eu paguei pelo meu fundo de caixa pequeno, deu uma fortuna, sabe? Foi acho que uns 200 maiozinhos, 200 calçãozinhos, né? Sabe? Mas a molecadinha, nossa senhora. Então houve um salto mesmo, né? Desse ponto de vista aí, sabe, rapaz? E o Silvio também teve uma preocupação grande com relação à mobilidade urbana, né? Chegou a fazer o viaduto da Avenida Tuiuti, que era uma obra também esperada ali. Aquela lá perto do Parque Exposição. E aquele viaduto lá tem um particular lá, viu? Você viu que como é que chama? O vão livre dele é grande, né? Tá certo? Aquele é o primeiro executado com a famosa laje protendida. Foi o primeiro, né? E aí no dia, Dr. Nizumi Nishikawa era o engenheiro. Nizumi Nishikawa. Nós fomos lá participar da inauguração lá, né? Que eu era chefe de gabinete, tá? Então vamos lá. Aí tranca o trânsito, vamos inaugurar. Todo mundo estava passando em cima já, né? Mas precisava inaugurar. Aí trancou lá e tal. E estava no dia a véspera de começar a feira. Foi por isso que foi inaugurado, né? Tá? Aí, puta caminhãozão cheio de boi, né, para a feira, foi o primeiro a passar. Aí tirou a fita, quando o caminhão entrou no viaduto, o viaduto balançou, cara. Rapaz, eu levei um susto, viu? Porque tinham acabado de falar.
Aí eu sei quem, um maldoso, falou, uma desgraça dessa cai com todo mundo aqui em cima, que beleza, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Quando eu dei um grito. Eu dei um grito de pavor, rapaz. Aí o doutor Izumi deu uma risada. Aí ele me explicou, não, Zé, isso aqui é... Por isso que eu sei, né? Isso aqui é laje protendida, tem cabo de aço aí, faz assim, é para balançar mesmo. E é grande ali, né? Ele é grande. Ele... Mas eu queria que o senhor falasse, a eleição de 76, como é que foi, Busato? O que você se lembra daquela eleição de 76? Como eu falei para você, então eu estava na faculdade, eu acabei frequentando o comício e tal, não deu, né? Não deu. E eu estava na arena e eu não queria, com sinceridade, eu não gostaria que o João Paulino voltasse, né? Porque houve a convenção municipal e ele, para a convenção municipal, foi formado um grupo chamado Aliança Arena Livre. Era turma nova. Então, a nossa turma, nos articulamos lá, conversa, fizemos uma chapa para disputar contra eles. E aí aconteceu, cara, que nós não tinha esperança nenhuma, porque do outro lado estava o doutor João Paulino, Fujivara, Valdemar Alegrete, Luiz de Carvalho, a turma toda. A gente não tinha chance. E a nossa turma quem era? Era o Sidney Meneghetti, era eu, uma grande coisa, né? Era o Silvio Nami, a única vez que o Silvio participou, o pai Nami e tal. E empatamos a convenção, cara. O Sidney estava com vocês, o Meneghetti? O Sidney Meneghetti era nosso. Depois ele foi ser chefe de gabinete do João Paulino. Exatamente. Mas tudo bem, porque o seu Felizardo, o pai dele, né, tal, era a turma, né, era a turma. Mas ele estava com a gente. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele tomou um voto nosso e tomou o diretório da gente. Sabe? Puta merda, rapaz. Que desilusão. E a nosso candidato a prefeito era o Sinclair Sambati. Sabe? A gente tinha esperança, porque o Sinclair era um cara muito bom, tal, né? A gente não queria o João Paulino. Pô, já foi, né? Já perdeu a eleição. E esse jeito carrancudo dele afastava as pessoas? Você acha que do João Paulino? João Paulino não afastava, porque a turma conservadora ficava mesmo com ele, viu, rapaz? A turma mais velha, nossa, João Paulino na terra de Deus do céu, sabe? Só a turma nova, porque ele era mais ou menos assim, pra você entender. Então, eu era considerado até uma promessa. Eles falavam, só quer você, não sei lá. Ficava bajulando a gente, né? Porque se a gente não tem cabeça, entra na deles, né? Com esse negócio de bajular. Então, tudo bem, tudo ótimo. O que eu falava era ouvido, dependendo. No dia que eu falaram um negócio, eu falei, escuta, será que não... Acabou. Você fora da cartilha. Sabe? Então, 76... Então, deixa eu te contar um detalhe interessante. Aí eu falei pro presidente, que era o doutor Coutinho, falei, doutor Coutinho, falei, não, doutor Coutinho, eu estou começando a profissão agora, 76, eu tinha formado em 75. Eu não vou poder, doutor, não tenho como, eu preciso trabalhar, né? Eu tenho que me firmar nesse primeiro ano, que eu tenho a reserva que eu tenho para começar a profissão, para um ano, não é? Então, daqui a pouco eu não posso ser advogado. Eu tinha, né? Aí tudo bem. Aí foi feita uma reunião no edifício Atalaia, no segundo andar tinha um auditório lá, eu já não me lembro mais do que era. Foi feita lá uma reunião da Arena. Tava o doutor, tava o Jaime Canet, sabe? Tava o Ney Braga, estava Afonso Camargo, o Jaime Canet não foi. Estava o Túlio Vargas, encheu de gente lá. Para a gente falar sobre a campanha. Bom, então deixa eu só voltar um pouquinho para te contar uma coisa. Em 74, você tinha que votar na chapa completa, né? Sabe?
E aí aconteceu o seguinte, o prefeito falou, e eu falei, puxa vida, boa sacada, temos que fazer uma pesquisa, porque era uma nova modalidade de voto. E no que consistia a pesquisa? Nós designamos uma turma, você em tal lugar, você em tal lugar, você em tal lugar, levava uma sacola, um saco, tinha aquele monte de cédula jogada, né? Então grudava um monte daquela cédula, tinha no saco. Vamos guardar uma amostra para a gente analisar. E aí aconteceu o seguinte, a cédula, o que nós observamos? Os candidatos que não completaram a cédula, está correto? Quer dizer, deixar, não, você não precisa votar no meu candidato, vota no teu, né? Tá certo? Não se elegeram. Então, quem deu a cédula fechada levou vantagem. Que o eleitor ia lá e votava na cédula fechada. Quem deixou voto em branco para a pessoa escolher, não ganhou, cara. Foram os minoritários. Então, quer dizer, vocês criaram uma estratégia para apresentar a cédula fechada. Não, pois é. Então, isso foi em 74. Aí classificamos isso, constatamos isso. Não deu problema. O pessoal da Arena todo se fudeu porque não foi. Puxa vida, desculpa. Fica Dá um passinho para trás com a cadeira que você está chegando. Tá, aí, tudo bem. Perfeito. Tá. Então, em 74, quer dizer, houve aquela hecatombe, mas as cédulas fechadas era tudo no MDB. Tudo no MDB. Né? Todo mundo da Arena largou cédula aberta. É uma merda. Bom, aí, então em 76, eu não vou chegar na reunião, eu falei, põe aí meu nome que eu quero falar. Aí, puseram meu nome lá. Aí o presidente do partido era o doutor Afonso Camargo. Aí eu realmente tinha uma audiência. Eu tinha que sair. Então eu expliquei, olha, eu tenho uma audiência, acho que era 2 horas, não sei o quê, eu preciso sair. Tá bom. Então, aí foi um dos primeiros que me falaram, o Zato quer falar. Aí eu falei, eu quero falar a respeito das cédulas. E expliquei, olha, não é conversa fiada, eu fiz esse negócio, quem acabou tabulando, fui eu. Né? É verdade, quem deixou a cédula aberta levou desvantagem, ao invés de conseguir voto, perdeu, porque ninguém fica se incomodando de querer achar um candidato para completar a chapa, não. É muito difícil, né? Aí o doutor Afonso Camargo até elogiou, falou, Busato, foi bem lembrado, então o partido regional vai cuidar disso, vamos ver se nós executamos a impressão dessas cédulas de propaganda. Depois que eu saí, eles meteram o pau, cara. Sabe? Então, em 76 também eu não... bom, estava lá o João Paulino, claro, que ia ser candidato e tal, né? E... Cada das putas, cara, né? Entendeu? E como é que o senhor avalia a segunda gestão do João Paulino? Eu acho que ambas foram boas, né? Foram, sim, ele era muito centrado. E outra coisa que ele, em razão do compromisso que ele tinha com o Silvio, ele terminou as coisas que estavam embaladas. Né? Entendeu? Não houve uma mudança. Não houve. Entendeu? Não houve, não. A gente pode dizer que foi um governo... A continuidade. Foi sim. Foi. Ele honrou tal, né? O que eles tinham combinado, com certeza. Entendeu? E no final da gestão, o João Paulino também achava que era muito tempo, 6 anos, né? Ele chegou a verbalizar isso. Chegou. E no final da gestão ele concorreu com o Saul Raiz na chapa como vice no governo do estado. E o Sinclair assumiu aqui. O Sinclair assumiu. Como é que foi a gestão do Sinclair, esse finalzinho ali? O Sinclair, aí tem 2 coisas que eu poderia falar, contribuir. Então é o seguinte, o que houve? Aí o João Paulino, sabe, que tinha defendido o Codemar, tinha fundado o Codemar, não sei o que lá, tá correto? Começou a ser vassalo do pessoal de Curitiba, Miguel. Sabe? Maringá não pode entender que o interesse de Curitiba é o interesse de Maringá. Não é. Desde muito lá atrás já não era. Inclusive em 80 a Codemar é estadualizada, via Sanepar, né? Entendeu? Pois é, o João Paulino. Você entendeu? Então aí, cara, ele começou e na reorganização partidária ele pegou vereadores, formou a bancada e entregou a Sanepar. Sabe? Pô, qual é? A Codemar, sabe? Né?
Aí, então, e virou, e aí parece que isso foi ponto fundamental para a escolha dele como vice. Foi interpretado assim, né? Esse malandro entregou a nossa Codemar em troca do posto de vice-governador. Tá certo? Tanto que eu não me lembro mais, eu acho que nem Maringá eles ganharam. Não me lembro mais com certeza. Sabe? O pessoal não gostou. Não gostou. Ele era, sabe, muito individualista, né? Isso é verdade. E o Sinclair como gestor, como é que era? O Sinclair, os 9 meses, 10 que ele ficou, ele foi um baita cara, né? O Sinclair era um executivo, entendeu? Um executivo, um sujeito de bom trato, né? Comprometido com coisa séria, sabe? Engraçado que aquele tempo era diferente, rapaz. É isso que media, né? O cara é sério, ótimo, né? Hoje em dia não é mais assim, entendeu? Exato, aí depois em 82, eu queria que o senhor fizesse uma análise ali das pessoas que participaram da campanha. Eu vou ler aqui para ajudar a refrescar a memória do senhor. Inclusive, o senhor esteve presente naquela disputa junto com o saudoso Horácio Racanello. Então vamos lá. Então tudo bem. O PDS apresentou 3 candidatos. Certo. Antônio Fassi, que teve o professor José Irã Salé como vice. Aníbal Bianchini da Rocha, que teve como vice o Silvio Vata. Isso. Além de Ademar Schiavone, que contou com o empresário Amorim Moleirinho. O PMDB, que se fundiu com o PP, lançou 2 nomes. Said Ferreira, teve o vice o Noboru Yamamoto. Isso. E o Horácio Racanello teve o senhor como vice. E Egídio Asman saiu pelo PTB, junto de Célio Soares. E por fim, o médico Nelson Aiex, que concorreu pelo PT. Isso. Teve a vice a advogada Isaura Gonçalves. Muito bem. Como é que foi aquilo lá? Muito como bem. É que o senhor concorreu nessa briga toda? Muito bom. Então é o seguinte, quando em 75, eu estava na Copel, porque depois de sair da prefeitura, eu fui fazer um trabalho na Copel. Fui trabalhar na Copel. E quando chegou no final do ano, eu estava me formando, e aí aconteceu o seguinte, eu fiquei pensando, rapaz, falei, meu Deus do céu, eu na verdade queria ser engenheiro, rapaz, sabe? Eu queria ser engenheiro. E acabei sendo advogado, fazendo direito, porque lá no científico, matemática, ciência exata era de manhã, entendeu? À tarde era humanas e à noite era biologia. Eu fiz biologia, fiz ciências, fiz química, não sei o quê, esse troço aí, entende? Aí chegou o final do ano, eu já estava trabalhando com um colega já, tal, indo lá no final de semana, de noite, na hora do almoço, eu estava me enfronhando. E o Nérico da Silva Filho era o nome do advogado, que depois eu fui ser sócio do escritório dele. Inclusive o Nérico foi presidente da Sociedade Rural, Sindicato Rural em Maringá, qualquer coisa assim. O pai dele. O pai dele. Que foi o primeiro agrônomo do Paraná. Isso mesmo. Nérico Silva, doutor Nérico. Bom, então é o seguinte, aí aí eu pensei bem, eu falei, sabe uma coisa, eu vou advogar. Vou advogar porque eu tinha, durante o período todo, eu tinha feito o seguinte, pensando nisso, né? Eu tinha comprado um imóvel, uma data, uma maneira de guardar dinheiro, porque naquele tempo a inflação era complicado, né? Eu falei, eu vou advogar, e aí foi o seguinte, eu peguei e pedi a conta na Copel. Né? A Copel pagava bem, rapaz. Eu saí da prefeitura e fui para a Copel, quando eu saí da prefeitura, eu não tive problema de dinheiro, foi praticamente igual. Eu estava recém-casado, minha filha era pequenininha. Então eu não podia, eu falei, olha, eu vou tentar agora, porque se eu não tentar agora, eu depois não consigo mais, né? Puxa vida, tá? Aí eu conversei com o Nélio, tá? Ele falou, não, camaradinha, metade do escritório é teu aí, tá? Vamos acertar, tá bom. Aí eu saí da Copel e eu conhecia, em razão do IBAN no Rio de Janeiro, tá? Eu conhecia o Danilo Rupi, que era o cara do BNH, o chefe do FGTS, sabe? E na lei do FGTS falava que a gente podia sacar o fundo de garantia para iniciar uma nova atividade. Aí eu liguei para ele, falei, pô, você vai tentar? Falei, vou sim, vou.
Então tá bom. Manda o requerimento com os documentos, Busato, para minha casa. Aí eu mandei para ele. Ó, o requerimento direitinho, botei lá os documentos do recibo da metade do escritório. E 20 dias depois chegou o cheque do meu fundo de garantia e eu paguei a metade do escritório e tal. E aí, nesse 76, então, eu tinha esses detalhes todos que eu precisava me centrar no escritório para mim não me perder. E foi aí, eu realmente, capaz, deu certinho. Para o final do ano eu já botei a data à venda, e quando foi no outro ano, 77 e tal, eu já serenou, né? Eu já estava em condição normal de tocar a vida. E aí veio a reorganização partidária. Matou a Arena MDB, não é verdade? E na reorganização partidária, então, no matar o bipartidarismo, eu tenho, toda vez que eu conversei sobre isso, eu observei que pouca gente sabia. Quando o presidente da República manda um projeto de lei para o Congresso, como é que funciona? É 2 linhas. Encaminham a essa casa o projeto de lei e respectiva fundamentação firmada pelo fulano. Ponto. É só isso. E manda. A mensagem é essa aí. A mensagem vai na nota técnica do projeto, que vai dar fundamentação, não sei o que, não sei o que. Hoje está mais sofisticado ainda, mas já era assim. E o projeto de lei que instituiu, acabou com o pluripartidarismo, quem assinou a mensagem foi o presidente Figueiredo, cara. Ele, uma bela mensagem. E ele falava que precisava evoluir, não tinha mais como continuar o bipartidarismo, né? Porque o sistema de sublegenda, por uma série de razões, não tinha dado muito certo, né? E que no pluripartidarismo se exercitaria os sentimentos democráticos com maior facilidade, com coligação, essa coisa toda normal do pluripartidarismo sério, que infelizmente não existe mais entre nós, faz um saco. Bom, então na hora da organização partidária, houve um natural, uma turma de mais... o pessoal hoje fala muito centro, não sei o que e tal, mas o pessoal mais antigo, mais conservador, que eu, embora de pouca idade, já me incluía nessa turma, em função de que eu tinha começado muito novo, né? Entendeu? Então, vai para lá, conversa. Então foi juntando um grupo que nós formamos o PP. Né? Quando as primeiras conversas regionais do PP, a conversa era o seguinte: nós vamos, se Deus quiser, em 15 anos o poder vai ser nosso, tal. Era assim, sabe? Era coisa para 15 anos, não era uma coisa para depois da manhã, sabe? Era diferente. Então, na realidade, o raciocínio era menos pessoal, né? Porque se é para mim, eu quero para amanhã, não quero para 15 anos, né? Essa é a verdade. Então, foi assim. Aí nós acabamos fundando o Partido Popular, né? E esse Partido Popular, nacionalmente, era o Dr. Tancredo, né? Era o Valdir Pires da Bahia, os Guazelli do Rio Grande do Sul, no Paraná o Canê, né? E toda a turma, quer dizer, o Afonso Camargo, essa coisa toda, Aníbal Cury, né? Toda essa turma. E aí nós fomos em Maringá. E aqui em Maringá, na verdade, ficou o Valber Guimarães, que veio do MDB. Né? Tá certo? Era vice do Silvio. Que era vice do Silvio, deputado federal. Né? E no fazer o partido aqui, eu acabei fazendo o partido na região inteira, ajudando, né? Ajudando. Aí eu fazia ata, conversava com o pessoal, quebrava aquelas coisinhas, o cara queria ser, mas não falava, né? Então você tinha que... Não, vai ser você. Ele estava morrendo de vontade, mas ficava falando que não, né? A gente precisava organizar. E não foi difícil, em razão do nome do Canê, que todo mundo queria que voltasse a ser governador, né? E iria voltar. Tinha chance, era disparada a preferência por ele. Aí nós fizemos o partido, tudo bem, mas quando chega mais próximo da eleição, o pessoal do governo começou a ver que ia levar chumbo. Né? Porque aconteceu o seguinte, começou a despontar que haveria uma natural ocorrência de coligações que ia massacrar a Arena. Né? Entendeu? Então o Brizola não ia se coligar com eles, ia se coligar com nós ou com o MDB, né?
Então, o MDB não ia se coligar com eles, ia se coligar com a gente, ou com o PDT, e assim por diante. Aí eles mudaram a lei e proibiram a coligação. Proibiram a coligação, rapaz, e aí? Aí, o que aconteceu? Falaram, bom, então, eles, na verdade, dividiram para continuar, né, para reinar. E aí, rapaz, conversa vai, conversa vem. Aí o doutor Tancredo que teve a ideia, falou, não, vamos nos incorporar ao MDB. Eu me lembro que ele falou, grandes males, grandes remédios. Né? Uns falaram que foi o doutor Tales Ramalho que lembrou disso. Né? Não sei. Aí começamos a tratar da incorporação. Né? Aí eu me lembro um dia, o Cincinnati era pequenininho. O governador veio aí, ele estava construindo o hotel dele, né, o Deville. Aí a moça telefonou para mim lá que ele queria conversar. Aí era uma manhã fria, eu levantei, fui lá, ele cedinho, ele estava olhando a construção, 8 horas, ele já estava lá na calçada, veio conversar. Aí ele falou, só que tal. Aí ele falou, ele me chamava de Maringá, amanhã eu vou para Curitiba e vou para Brasília. Amanhã nós temos uma reunião lá e nós vamos tratar desse negócio, dessa incorporação aí. Você entende bem disso? Eu falei, não, eu já olhei já. Então é o seguinte, o Valber acha que aqui não vai haver problema. Eu falei, eu também acho que não. Mas o que você acha da incorporação? Eu falei, eu acho que isso é assunto para os senhores resolver. Né? Porque, como é que vão fazer? Né? Realmente eles jogaram um sacanagem. Né? Fazer o quê? E aí realmente foi decidido fazer a incorporação. Na incorporação, então, juntou PP e MDB. No MDB estava agora o Said e o Horácio Racanella. Está correto? Mas o Said não dava, cara. O Said, o doutor Said não dava. Cara, ele era médico da minha família, eu gostava dele, ele não desgostava de mim, mas não dava. O doutor Said era complicado. Pessoa difícil de lidar. Era A para esse. Tá bom, então o único A é teu. Aí, não, o único A é teu. Era desse jeito, rapaz, sabe? Muito pouco fidelo, né? Só um tantinho. Um passinho mais pra trás de novo. Isso, desculpa. Você vai levantando a mão que eu vou. Aí, rapaz, bom, então, no Conversa Vai, Conversa Vem, o que aconteceu? Nós acabamos nos aproximando do professor Horácio, que era o cara realmente MDBista, que o doutor Said era Arena. Né? E veio para o MDB depois, né? Mais uma vez, Arena e MDB sim. compuseram. O bipartidarismo estava presente. Né? Aí então nós fizemos a convenção de incorporação. Rapaz do céu! Loucura! Eu era presidente do partido. E o doutor Aníbal Bianchini era nosso secretário. Aí, nos últimos dias, antes de a gente fazer a convenção, o doutor Said me chamou, eu fui na casa dele para fixar os últimos detalhes. Né? Quem fica com o quê, aquela coisa toda. Para minha sorte, estava lá o Álvaro Dias. Para minha sorte. Porque senão eu não sei não se eu podia ter continuado morando em Maringá. Não sei não. Combinamos certinho. Já. Então fica assim, ó, tal. O senhor fica com... Ele chegou com o dinheirão dele, ele comprou, mandou fazer um monte de filiações. Então tinha um monte de filiado, né? Tá bom? Tinha. Nós não tínhamos. Nós tínhamos as nossas filiações do PP. O senhor Horácio tinha minguado. O senhor Horácio não era populista, né? Aí, então, consertamos. Então, tudo bem. Ficamos assim, ele ficava com a presidência, nós com a secretaria, a tesouraria era dele, os vogais, tudo certinho. E acertamos de fazer uma chapa única. Então, o senhor dá tantos nomes, 10 nomes, acho que era. Nós damos 10 nomes e mais o líder na Câmara. Tá bom. E cada um providencia os documentos, a declaração, aquela coisa, tal. E marcamos a reunião para o escritório do professor Horácio
para o domingo, que era um dia que tinha seleção brasileira, sabe? Aí, Miguel, uns dias antes, o Valber foi no escritório correndo. Busato. O que foi? Você tá nervoso? Tô nervoso. O Turcão, ele falava assim, né? Tá fazendo uma chapa. Não tá, Valber. Tá combinado. Foi, né, na frente do Álvaro, tudo certinho. Não, tá fazendo. Vamos fazer uma chapa também. Eu falei, não, Valber, não. Foi combinado que nós vamos fazer uma chapa única, não vamos fazer outra chapa, não. Você me desculpe, mas não vamos, não. O Valber era muito briguento. Aí, beligerante. Aí, você quer? Eu falei, não vai acontecer isso, Valber, não é possível. Você vê como é que eram as coisas, né? Aí eu, no dia da reunião, eu fiquei em casa, eu morava na Zona 5, até o último momento para ver o final da seleção lá, o relógio correndo, aí terminou o jogo, agora cheguei lá, estava todo mundo lá já. Eu cheguei, desculpa, eu cheguei atrasado, estava terminando de ver o jogo. Aí um cara até falou, realmente o jogo é mais importante que o restante. Eu falei, não, desculpa, mas né, pá. Muito bem, então, olha, como foi marcado, tive lá, tá assim. Os nossos documentos estão aqui. Botei em cima da mesa. Aí o doutor Said pegou um papel dobradinho e foi entregar para o professor Horácio. O professor Horácio pegou e colocou em cima da mesa. Dobrado. Aí eu falei, mas é o seguinte, para montar a papelada precisa ter os papéis, né? Aí o doutor falou, não, mas antes de fazer isso, eu queria falar uma coisa. O Said. Passinho para trás. Desculpa. Botou uma cerca aqui. Tranquilo. Pois não, pode falar. Eu quero que vocês me garantam, tudo bem, vamos cumprir o acordo, mas eu quero que vocês me garantam a candidatura do professor Rodolfo Púrpura. Aí o Said falou, bom, já que vocês não vão me garantir a candidatura, e o professor Rodolfo junto, cara. Foi horroroso, porque ele tinha sido professor, era reitor quando eu me formei, né? Ele que fez a minha colação de grau. Bom, eu gostava muito dele, também gostava de mim. Mas ele falou assim, já que nasci, também vou embora. Levantou e foi embora com a turma dele. Aí, cara, o Valber... Aí eu tô o Turcão, Busato, aí o teu Turcão. Puta merda, rapaz. Falei, meu Deus do céu. Aí, conversamos ali, mas vamos fazer. Bom, aí o professor falou, você já me contou como é que foi lá na casa dele? Eu contei, foi assim, professor. Então, nós vamos cumprir o acordo que foi feito. Se ele não cumpre, nós cumprimos. Tudo bem, vamos ver o que vai dar. O presidente do MDB, na época, era o doutor Valdemar Alegretti. Aí quando foi 6 horas, o doutor Alegretti me ligou. Aí terminou a reunião, fui para casa. Me ligou, Busato, o doutor Said mandou o João Sanches aqui e trouxe uma chapa para registrar. Na época era o PMDB já, né? Ele era MDB, PMDB. E nós éramos EPP, que estavam disputando a convenção da fusão, da incorporação. Aí, cara, falei, poxa vida, aí avisei todo mundo, Aí o Valber falou, vamos ver o que nós vamos fazer. Não, temos que ver. Mas amanhã eu vou lá essa chapa, porque essa chapa certamente tem coisa errada, evidente, uma chapa de convenção que não tem coisa errada. Para com isso. Aí, tudo bem. Eu falei, no amanhã cedo eu passo lá e pego cópia da chapa, vou pedir pro senhor Valdemar para ele me deixar fotocopiar e vamos ver. Tudo bem. Aí, cedo eu levantei, fui na casa do Valdemar Alegretti, São Maria, o Valdemar não estava usado. Falei, eu vim, combinei com ele ontem, pegar, ele deixou os papéis aqui, falou para você levar, mas trazer ligeiro, hein? Falei, não, tudo bem. Aí eu fui, fotocopiei. Aí fizemos uma reunião lá. E aí? Falei, bom, hoje não dá, eu tinha uns negócios para fazer, né? Mas amanhã nós vamos estudar esse troço aqui. Aí no outro dia, sentamos lá, começamos a olhar, tinha um monte de coisa errada. Tinha coisa que eu interpretei como erro, depois foi esclarecido que não era, mas depois, né? Mas na hora estava errado. Aí foi ligado pro... Aí falou, como é que a gente avisa o Canê, avisa o João Elísio, como é que vamos fazer?
Aí eu, não, aí o Valdo falou, não, vamos fazer o prato feito. Vamos fazer o que tem que ser feito, depois a gente resolve com eles. Tá bom. Que nós fizemos tudo direitinho porque tinha sido combinado. Que foi combinado, esse detalhe aqui, foi combinado entre o Richa e o doutor Afonso Camargo, né? Não foi feito nada, foi feito uma coisa que precisava demonstrar a unidade da incorporação. Não podia sair para a campanha rachado, né? Aí, tudo bem. Aí quando foi no outro dia, aí eu olhei aquele troço, vi um monte de coisa errada lá, mandei brasa num mandado de segurança, pedindo para suspender a convenção. E a convenção era no domingo. Né? Aí foi distribuir, acho que na quarta, aí o juiz, o doutor eleitoral, não foi lá no eleitoral. Aí eu fui lá falar com ele, doutor, eu tenho que mandar de segurança lá. Aí a Luísa me telefonou, mas vocês só ficam brigando. Eu falei, doutor, não tem jeito, doutor, fazer o senhor vai ver lá tal. Aí quando foi na sexta-feira, ele despachou, deu a liminar, suspendeu a convenção. Bom, então aí fomos para a imprensa, ó, e aí o pessoal do Curitiba ficou sabendo, aí ficaram loucos. Aí o João Elísio estava não sei aonde, passou aqui à noite para conversar, eu contei, foi assim, tá bom. Aí, mas o governador tá brabo. Falei, o que eu posso fazer? Tem que ficar bravo com o doutor Saíde, ué. Aí, no sábado era a abertura da feira. Isso mesmo. Não, ele deu a liminar na quinta, na sexta o João passou aqui e voltaria no sábado cedo. Aí no sábado cedo nós fomos no aeroporto para receber eles, fomos na feira, né? E aí chegou lá no aeroporto, tudo bem, tudo bom. O Canê também era rápido de proceder, né? Aí ele chamou o doutor Valdemar Legato e falou, faz favor, doutor Valdemar, empresta a sua casa pra gente, convida para lá, pra gente, 14 horas, 15 horas, não me lembro mais, o Saíde e a turma dele, pra gente ter uma reunião. Só que aí, a gente tinha se preparado, né? Entendeu? Tínhamos chamado o doutor Alencar, que gostava muito da gente, né? Era muito ligado ao professor Horácio, doutor Alencar Furtado. E o Álvaro Dias estava, né? Então aí quando foi 15 horas, todo mundo lá na casa do Valdemar Aleguete, aquela patota lá, aí conversando da feira, e o Saíde não aparecia. Aí demorou um pouquinho, chegou o Valdemar Alegrete, o Valdemar Alegrete estava lá, convidando ele para a reunião, convencendo ele a comparecer. Aí ele compareceu. Aí veio, o Saíde, o Canê falou, o tempo é pouco, a pressa é muita, o Maringá, fala aí como é que foi o negócio. Aí eu, foi assim, foi aqui na sala, na sala da casa dele lá, assim. E aí, aí eu fiz mandado de segurança e está suspensa a convenção. Tem jeito de resolver isso? Falei, tem jeito. Qual que é o jeito? Falei, cumpriu o acordado e eu vou atrás do juiz pedir para ele revogar a liminar, não tem problema. Ele tá... Quem mais quer que saia a convenção é o juiz, porque vai dar encrenca, né? Entendeu? Aí o Canê, doutor Saíde, a honra manda que se cumpra os acordos, Saíde. Falei, ai meu Deus. Além disso, levantou a mão, estava ele e o Saíde. Pá! Bateu no Saíde, cara, na perna do Saíde. O Canê era bravo. Falei, puta, só que o Canê era grande, o Saíde era muito maior que ele, né? Falei, nossa senhora. Aí o Saíde falou, não, doutor, governador, é que eu estou precisando de mais umas vagas. Mas ele não tinha falado isso. De candidato a vereador. Esse é o problema? Sei o quê. Aí o senhor Horácio levantou e falou, companheiro Saíde, quantas vagas você precisa? Eu preciso de pelo menos mais 3 vagas. Né? Nós tínhamos dividido no meio, né? Aí o professor Horácio falou, tudo bem, eu peço companheiros meus abdicar da candidatura e são suas, não tem problema. Tá resolvido. Tá resolvido. Tá bom. Aí, eu falei, bom, então agora eu tenho que ir urgente atrás do juiz. E ele tinha falado, o juiz falou, eu vou para a casa da minha mãe em Arapongas, domingo, é tal endereço. Né? Aí, liguei para ele, aí ele falou, você vai vir aqui agora? Eu falei, doutor, eu saio daqui meia hora, né? 1h30 eu tô aí. Não precisa não.
deixa a petição pronta, Busato, e eu, segunda-feira cedo, eu despacho. Pode realizar a convenção. Tá. Revogada liminar. E tá bom, ótimo. Aí, fomos para a convenção. Bom, à noite, o Valdemar Leguete me telefonou, porque eles tinham que indicar, na véspera, nós tínhamos combinado, quem que ele ia indicar para presidente. Eu já estava acertado que eu seria secretário. O tesoureiro, nós indicamos o Hugo Furlan. Tá desse jeito. E à noite o Valdemar Leguete me telefona que ele Saíde tinha telefonado dizendo que ele estava indicando para presidente do partido incorporado o doutor João Batista Sanches, quando todo mundo esperava que deveria continuar o Valdemar Leguete, que tinha enfrentado o episódio do Haroldo, sabe? Aí eu senti até que o Valdemar estava um pouco chateado, mas tudo bem. Mas só acontece que daquela reunião, lá da casa do coisa, o Saíde saiu, foi no frigorífico, botou o doutor Carmino no avião, mandou o Carmino buscar uma liminar em Curitiba para que a gente fizesse a convenção. Porque na cabeça dele a gente não ia fazer a convenção. Né? Tá certo? Só que você já tinha resolvido. Já tinha resolvido. Tinha resolvido, ele estava presente. Ele não achou que a gente fosse conseguir que o juiz autorizasse. Aí, tanto que no dia da convenção ele ficou em frente à Câmara durante uma meia hora. O pessoal chegava e ele falava, não vota não. Mas nós realizamos a convenção, foi tudo certinho. E aí, quando foi pelas 4 horas, chegou o doutor Carmino com uma ordem judicial do presidente do tribunal mandando realizar a convenção. Aí eu falei, doutor, obrigado, mas está prejudicado. Tudo bem, a convenção estava para terminar já quase. Né? Então, foi nessas circunstâncias, né, que o partido foi para a eleição. Bom, então, aí o MDB, ficamos com 2 candidatos. Nós, né, que juntava o PP e uma parte do MDB, e o Dr. Saíde, que era uma parte da Arena Antiga e uma parte do MDB. Entendeu? Então, fomos em 2. O doutor Aníbal, ele era o nosso candidato a prefeito, o nosso, sabe? No PP. Mas aí, com aquele negócio da incorporação, o quadro do MDB realmente tinha umas pessoas um pouco difícil de convivência. No dia além do prazo, o doutor tem essa carta guardada até hoje, está por aí. O doutor Aníbal mandou uma carta saindo do partido, explicando, Busato, desculpa, papá, né? Mas que ele estava deixando o partido. Bom, aí, depois desse episódio, o pessoal do PDS veio em cima do Aníbal para fortalecer a chapa do PDS. E aí foi feita uma reunião. Mas como é que foi? Porque eu tinha falado, ele saiu um dia atrasado. Ele não poderia se candidatar. Mas aí, conversamos. E aí foi falado um monte de coisa, mas o principal foi o doutor Horácio encerrando. O doutor Horácio falou assim, olha gente, nós vamos para essa campanha, e a campanha a gente sabe que pode ganhar ou perder. Se for para nós perder, de todo mundo que está aí, eu gostaria que fosse prefeito o doutor Aníbal. Então, nós não vamos impugnar nada não, porque dava para impugnar. Entendeu? E a gente sabia que ele tomava voto muito nosso. A gente sabia disso. Sabe? Foi falado isso na reunião. Aí, o doutor Aníbal foi candidato lá. Né? Tá certo? Que o doutor Aníbal é uma sumidade, né? Um paradigma. Como é que foram os debates daquela campanha? Qual que era o tema central que os candidatos debatiam? Você se lembra, Busato? Ainda era problema de acabar com a ditadura. Era esse assunto? Era. Ainda era. O principal era. Tanto que do nosso programa, algumas coisas interessantes a gente não falava, que era para não... Então, por exemplo, tinha a professora Nadir Cancian, saudosa Nadir Cancian, você já conhece o nome, né?
Então, ela que ajudou a gente a fazer o programa na área educacional. E a gente tinha acertado que é o seguinte, 1983, a gente começaria em fevereiro com pelo menos uma escola em tempo integral. Mas não tinha, sabe, isso era... Todo mundo, a nossa turma sabia que isso aconteceria. Né? Já tinha até escolhido as possibilidades e teria que fazer remanejamento, né? Sabia do pendor das professoras, né? Sabia-se, né? Então, ó, melhor para isso eu juntar esse time, mas a fulana traz para cá, entendeu? Então, mas isso não foi explorado, né? Porque demandaria muita explicação, né? E aí explicar é um problema sério, né? Não dá. Outra coisa que mostra que era atual aquela nossa coisa era o seguinte. Claro que 40 anos atrás tinha muito o número de terrenos vazios em Maringá era muito maior. Então outra coisa que tinha sido decidida era o seguinte: todo terreno vazio que o proprietário topasse ceder por pelo menos 4 anos, ele formaria grama, a gente faria com tela de galinheiro, que é barata, né? Tá? Para fazer campinho para molecada, sabe? Porque tinha o centro esportivo e tal, mas era insuficiente. Tinha muito mais criança do que hoje, viu, Miguel? Tinha muito mais criança do que hoje. Né? Então você vê, hoje tem os campinhos do Ratinho aí, não tem? Meu campinho. Meu campinho. Né? Ô Busato, e naquela disputa de vocês, você já fazia parte da maçonaria nessa época? Já. A maçonaria apoiou os candidatos naquele momento? O que você se lembra do envolvimento da maçonaria ali com a política naquele período? É o seguinte, eu fui iniciado muito novo, fui iniciado em 73. Né? Vou completar 50 anos agora. Né? Tenho 48 anos ininterruptos de maçonaria. E aí é o seguinte, eu até tinha sido já venerável da Loja Justiça, que eu fui muito novo venerável lá. Né? Então, eu tinha um certo prestígio. Mas a maçonaria não se une em política. Sabe? Isso aí não adianta. Né? Porque nós lá, na realidade, é um pequeno universo representativo. Então tem gente de tudo quanto é lado. Né? E se for tentar impor você compromete o todo. Entendeu? Então não dá, não convém. Né? Não convém, então não convém. E qual o projeto do Said que você considera na gestão dele que foi o mais significativo? Casa Popular. As casas populares. A gente olhava e achava que o que ele melhor apresentava como motivação de voto nele era a Casa Popular. Tá certo? A saúde, que era a área dele, era impressionante. Em razão da condição dele de médico, e ele era um médico extraordinário aí, né? Nossa Senhora, ixi, o Dr. Said era ultra respeitado na profissão dele aí, né? E para a clientela, entre os médicos não. Médico não, o pessoal tinha reservas porque ele era danado, negociante, sabe? Era fogo. E então, ele não precisava nem falar em saúde, cara. Era uma coisa implícita que ele ia cuidar da saúde. E naquele tempo começava a ter essa preocupação. Entendeu? Enquanto a gente precisava, não sei o que, ele não. A gente mandava perguntar, né? E aí também foi a primeira vez que teve pesquisa científica. Veio, nunca ninguém fazia, saía conversando, vinha, fazia relatório, mas começou a fazer. Veio um cara de Londrina, um professor que era amigo do Zé de mestrado lá em Londrina, chamava Assunção, uma coisa assim, Espírito Santo, acho que era o nome do cara. Ele veio aqui ensinar nossa turma a fazer, então a gente sabia que na pesquisa dava, que realmente era isso aí. Né? A gente precisava explicar, falar, justificar, etc e tal, e ele não. Ele não precisava, sabe? E nós foi bem. Agora, o dinheiro dele influenciou muito. Busato, mais 2 perguntas para a gente fechar. O Said criou a Urbamar, né?
Me parece que ali em 85 a dona Bárbara chegou a pedir para o Said, porque o Said era muito próximo ao Silvio e tal, para que contratasse o Ricardo Barros para trabalhar na Urbamar. E o Ricardo trabalhou lá como um dos diretores e tal. O que você se lembra disso? Olha, naquele instante é o seguinte, a Urbamar estava começando pensar no novo centro, né? Pensar no novo centro. O novo centro começou lá atrás, na época do Silvio, porque aí a Itaipu fez o transbordo, né, para material da construção, explosivo, passou tudo por aí, né, vinha de trem até aí, daí botava o caminhão e levava para Itaipu. E já ficou acertado que depois faria a troca, que depois foi realizado, né, a prefeitura transferiu o pátio de manobra para lá e ficou com o terreno lá, porque foi a prefeitura que deu aquele terreno novo lá. Bom, então, só que isso é um processo demorado, né? E quando chega o Said, começa então realmente a viabilizar a coisa, né? Ele tinha esperança tal de fazer mais do que fez naquela administração, né? Mas chegou ao ponto de ter o projeto pronto do Niemeyer, né? E o Ricardo foi mesmo, trabalhou lá, depois saiu até brigado com ele. Foi obrigado, entendeu? Legal. Busato, para encerrar, como é que você avalia Maringá no final da década de 1980? Vocês que chegaram aqui lá em 50 e depois do final da década de 80, qual que era a sua lembrança daquele período? Miguel, eu sei que está terminando já, mas eu queria contar um caso, para você entender como é que é o negócio. Então é o seguinte, 76, lá na África, houve aqueles problemas, aquela implantação do totalitarismo lá, comunismo lá, né? Angola, não sei o que, tal. Então é o seguinte, pintou aqui em Maringá um moçambiqueno chamado Ângelo Viegas. Ele tinha vários nomes, Ângelo Viegas. Era um português do Ultramarinos. Ele era a família dele originária de Goa, e ele estava morando lá, tal, e aí ele pintou aqui em Maringá, e aí virou amigo mesmo. E a história dele é interessantíssima. Então a história dele é a seguinte, em 50 e não sei o quê, ele casou-se e foi passar a lua de mel em Lisboa. Lá encontrou-se, em segunda lua de mel, o seu Arlindo de Souza, que foi primeiro presidente da Câmara de Maringá. Encontrou-se lá e eles eram um primo distante. Aí conversa, o seu Arlindo, Ângelo, vamos para o Brasil, Maringá é assim, e mostrava umas fotos para ele de Maringá. Embora fosse sertão, era melhor do que a África, né? Vamos para o Brasil. E aí o Ângelo contava que na última noite que eles ficaram juntos em Portugal, ele e a mulher não dormiram. Ficaram falando, meu Deus, mas tinha o pai e a mãe dele lá em Moçambique e tal. Aí de manhã falou para o senhor Arlindo, senhor Arlindo, não vou voltar para casa. Correu o tempo, 20 anos depois, os caras tomaram lá o poder e ele era diretor do banco. E aí começaram a apertar ele. No primeiro momento ele tirou a mulher e as filhas, mandou para Portugal. E depois ele pediu para sair. Enrolaram e deixaram. Aí ele não podia levar nada. Chegou no aeroporto com as malas, abriram as malas, toda a roupa nova tiraram. Das 3, 4 malas, deixaram uma malinha com ele. Ele tinha comprado passagem para ir para a Índia, não sei o quê, que depois ele chegava em Portugal, transformava em dinheiro. Aí falaram, ele queria embarcar para Lisboa, falou, não, você vai embarcar para a Índia. A tua passagem é para a Índia. Meteram no avião, ele foi parar na Índia, rapaz. Sabe? Ele era um pessoal foda. Quando ele chegou a Portugal, ele chegou com a ideia feita, vou para o Brasil, o primo Arlindo vai me ajudar. Desceu em São Paulo, pegou ônibus, anoitecendo, numa época de frio, já à noitinha, chegou na rodoviária lá. Aí chegou, olhou, a mulher dele falou, o que aconteceu? Ele tinha 2 filhinhas. Erramos o caminho. Como? Erramos. Não é aqui que o primo Arlindo está, não era aqui. Ele lembrava das fotos que o Arlindo mostrava, ele chegou, já tinha prédio, aquela coisa toda. Ele achou, não pode ser aqui. Aí, apavorado, foi num cara lá de um boteco, perguntou, escuta, aqui é Maringá? Aqui é Maringá. Mas é desse tamanho aqui? É.
escuta, não tem aqui na região, norte do Paraná, uma cidade com um nome parecido com Maringá? Aí o cara falou, tem Marialva. Não, Mandaguaçu, o cara falou para ele. Tem Mandaguaçu? É, que tamanho que é? Ah, menor, assim. Como é que é a terra lá? A terra lá é areia. Não, então não é. Porque eu me lembro que a terra que o primo Arlindo estava era roxa. Ficou num desespero. Aí ele contava, cara, de chorar. Cruzou a rua e foi em frente ao edifício Atalaia ali, para chorar, longe da mulher e das crianças. Quando ele está chegando no edifício, está saindo um cara do prédio, 8 horas da noite. Ô, boa noite, senhor. Eu estou acabando de chegar e estou procurando o senhor Arlindo de Souza. O senhor conhece o senhor Arlindo de Souza? Que ninguém conhecia mais o senhor Arlindo. Tinha envelhecido, ficado cego. Ninguém lembrava mais do senhor Arlindo. Aí o cara era o presidente da Câmara da época, rapaz. Conheço, o senhor Arlindo de Souza, tal. O senhor pode me dar o endereço dele? Aí era o Maurílio Corrêa Pinho. Aí ele falou, não, eu não dou endereço não, vou levar o senhor lá, cadê a sua família? Botei ele no carro e levou lá na casa do senhor Arlindo. Morava na Neo Martins com a Piratininga, no predinho ali em cima, a dona Antonieta morava com ele ali. Então é o seguinte, quem viu Maringá nos anos 50, se chegasse aqui nos anos 70 não saberia. Se chegasse nos anos 80 não reconheceria. E assim sucessivamente. Sabe? Né? Graças a Deus que o nosso progresso foi sustentável. A universidade, né? Houve um momento que a gente tinha muito mais indústria do que temos hoje. Entendeu? Nós fomos a sede do comércio nacional. Sabia disso? Você já sabe? Bom, você sabe. Entendeu? Então sempre foi sustentável. Então, 80 estava nessa situação. Né? Essa situação estava bem, sabe? Tava o esgoto implantado, a água quase 100%, sempre foi quase 100%, né? Entendeu? Mas principalmente o esgoto, a universidade, né? E embora já estivesse saindo, por exemplo, a Sâmara estava indo embora, tal, né? Que na natureza impõe essa substituição, né? E aí a mesma coisa daqui para frente, nós vamos ter ainda sustentação para mais 60 anos. Então, nós vamos ter 20 anos de sustentação com a transformação da Avenida Colombo. 20 anos de transformação da Avenida Colombo vai dar uma sustentação imobiliária na cidade que é única no mundo, será única no mundo. Pegando já uma parte disso e indo mais 20 anos para frente, é o parque aeronáutico. É fatídico, viu? Não tem como evitar. Quem remar contra vai estar prestando desserviço. O futuro, viu, é o parque aeronáutico, juntamente com o parque, aquele parque novo industrial lá, que está começando. O pessoal fala, não tem nada lá. Não, já tem. Né? Mas tem lá, tem sim. O parque industrial de Curitiba, que chegou um tempo que gerava 60% do ICM do Paraná, não sei como está hoje, eu não sei. Né? Mas houve uma época que o Parque Industrial de Curitiba, daquele que o Jaime Lerner, falecido recentemente, implantou lá, está correto? Estava minimamente ocupado e gerava 60% do ICM do Estado. Entendeu? Então, para nós será isso aí, aquele parque industrial e o futuro parque aeronáutico. Esse é o concurso. Legal. Entendeu? Então, Maringá, sabe? E outra coisa, na época que eu estava na prefeitura, porque aí depois eu saí da prefeitura, voltei na época do Ricardo Precisou, eu também era adversário do Ricardo, né? Eu tinha apoiado o Valdemar Schiavone na campanha do Ricardo, né? Mas ele precisou, eu fui lá ajudar ele, coitado. Depois eu voltei na época do Silvio. Na Câmara eu trabalhei umas 8 vezes, né? Então é o seguinte, eu conversando lá, um dia eu falei para o pessoal, dei a ideia. Nós realizamos aqui em Maringá, naquela época, Miguel, o primeiro transplante de rim. Eu falei, meu Deus do céu. Falei para os caras da medicina, vocês não podem perder essa oportunidade. Sei, mas o que é? Eu falei, não. O São Paulo já era problema, o pessoal ia lá e tomava tiro na rua. Né? Já era problema. Falei, pedi até um cara, fez um cálculo para mim, $500 mil para fazer tudo. Aí eu falei, gente, vocês têm que se unir, $500 mil é muito dinheiro? Claro que é muito dinheiro, mas tem que plantar para colher. Então a ideia era simples, e pode ser repetida agora.
Pode ser repetido agora ou no tempo futuro próximo. Eu falei, ó, negócio aí na Argentina, aqui nesse tal, Paraguai, na Bolívia, outdoor com foto de Maringá, que é de arrasar. Maringá faz transplante de rim. Maringá faz transplante de córnea. E faz. Maringá, não sei o quê. Maringá, não sei o quê. Maringá é melhor. Porque o serviço de medicina que nós temos aqui é muito bom, viu? E vai melhorar muito com essa turma que está chegando aí. Você sabe lá, né? Sim. Rapaz, entendeu? Então, eu acho que Maringá é uma coisa que eu talvez em razão de que eu estou aqui desde o começo, né, eu tenho facilidade de pensar nessas coisas, talvez, né? Mas, mesmo os que chegaram depois, sabe? Nossa, rapaz do céu, eu não sei, é uma terra abençoada por Deus mesmo. Legal, Busato. Você já conseguiu nos dar todo o panorama que eu precisava aí para o documentário, foi sensacional. Eu sei que você teria muito mais história, mas eu quero voltar aqui em outras oportunidades para fazer novas entrevistas. Tudo bem. Mas para o documentário aqui foi sensacional. Esses bastidores aí do Said foi sensacional. Eu tive tantos, rapaz, tive muitos mesmo. Porque eu convivi com essa turma toda, eu tive muita sorte. Eu vivi com pessoais honrados, né, pessoal honrado mesmo, né? E, nossa senhora, os mais antigos. Nós tivemos um cara aqui que foi embora para São Paulo e era para ser um candidato nosso em 72. Era o nosso candidato. 72? Não, 76. Quem era? Agenor Brégola. Agenor Brégola. Você já ouviu esse nome? Não. Ele era um cara novo que tinha aqui, ele foi secretário de Fazenda do município do Dr. Luiz de Carvalho. Um rapaz brilhante. E depois terminou a administração, ele era além de Maringá. Aí ele foi embora para São Paulo, chamaram ele para trabalhar lá. Mas nunca o pessoal esquecia dele. Nunca esquecia dele. Aí quando foi nessa campanha, eu fui falar com ele em São Paulo, se ele topava. Pois essa era outra mágoa que a gente tinha de João Paulino. A gente queria o Agenor. Aí fomos lá e ele falou, na tardezinha, antes de ele me levar na rodoviária, ele falou, ó, então, Busato, ficamos tratados da seguinte, se eu falar que eu não quero, eu estou mentindo, eu quero sim. Mas, no tal dia, eu vou ter que responder que eu fui convidado para ir trabalhar no Acre. Então, se vocês me garantirem a candidatura até tal dia, vocês me avisam, eu volto para Maringá. Senão, eu vou fazer o contrato lá e acabou. E eu cheguei aqui, fui reunir a turma e falei. E alguém falou para o João Paulino. Então, o malandro, rapaz, embromou a gente até passar a data, que ele era candidato, não sou candidato. Aí não deu, perdemos o Agenor. E aí o que aconteceu? Aí ele foi apoiar o Silvio. Entendeu? E aí que nós queríamos que fosse o Sinclair Sambati, e ele derrotou o Sinclair, derrotou a gente na convenção. E botou o Egídio Asma. Entendeu? Que ele estava preparando para quê? Para ferrar, entendeu? Realmente eleger o adversário nosso. Esses bastidores são interessantes, né? Rapaz, é muita coisa. A política se faz no bastidor, né? O que a gente vê na frente é só a foto. Muito. Legal, gente. Eu que agradeço. Meu prezado.